Oi, gente. Boa noite, gente. Boa noite, amigos, irmãos e irmãs da catequese. Mais uma vez aqui, tentamos dar o nosso melhor. Com certeza. Infelizmente, ainda não foi autorizado pelo bispo para ter a nossa catequese presencial. Então, estamos tentando gravar esse vídeo, né, curto, para não perder muito tempo, tá? Aí vamos mandar no grupo o link e também no privado. E eu quero que vocês, se tiverem dúvidas, esperamos que tenham. Muitas. E nos mande, porque eu vou mandar no privado de cada um, ou de quase todos, tá? E a gente quer isso justamente, tá? Quero que vocês vejam o vídeo e qualquer dúvida, dá um feedback pra gente saber como que tá e se vocês estão vendo também. Espero que vocês estejam acompanhando as homilias que eu mando, né? Então, não vamos perder muito tempo, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, rogai por nós. Bom, então vamos dar o nosso tema também, né? A Santa Igreja nos convida ao quê? Viver a liturgia. Então, sempre nós batemos na tecla, né? Vamos viver a liturgia da Santa Igreja. Deveria ser feito assim, toda a sociedade viver a liturgia e o tempo da igreja. Infelizmente, vivemos num mundo já paganizado, já tirou a igreja e Deus do centro, né? Então, isso é uma realidade. Até alguns anos atrás, o mundo todo vivia a liturgia, né? Os países cristãos. Então, hoje em dia já não é assim. Oi? Hoje em dia já não é assim. Já não é assim, né? Então, uma grande parte das pessoas nem sabe o que creem. Alto índice de suicídio, depressão e tudo mais, né? Então, temos a resposta disso. Falta de amor, de caridade. E esse amor e essa caridade tem um nome. Deus, Jesus. Deus era amor, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas pessoas se perdem por não ter essa verdade dentro de si. Tem gente que procura felicidade em outras coisas. Dinheiro, trabalho, sim, um relacionamento, uma pessoa. Depois... A gente vai entrar mais detalhes, né? Tá. Bom, então vamos começar com o nosso tema querigma. Por quê? Paramos na metade do querigma, porque se cada aluno passar pelo querigma, algum já pode ter a graça do batismo, né? No nosso caso. Então vamos voltar, vamos passar um pouquinho bem rápido para não perder, porque nós temos que falar também desse mês que somos chamados a falar sobre a vocação. O mês das vocações. Para quem está acompanhando a liturgia diária, já tem uma noção que já está sendo proposto. Então vamos voltar rapidamente para querigma, para ficar o vídeo curto, para não ficar muito grande. Então vou ler só um pedacinho, para a gente poder entrar nesse detalhe. Primeira parte do querigma. Amor do Pai. Amor do Pai. Quando Deus quis criar o homem, olhou para dentro de si. Ele não foi buscar um modelo, uma imagem, mas dentro dele mesmo, assim sendo, não poderia nos ter feito melhor. Ou seja, não é que o nosso rosto é o rosto de Deus, não. É a questão do livre-arbítrio, é a questão do amor que Ele tem por nós. Deus nos deu tudo. Nos deu o mundo, nos deu comida, nos deu água. O problema é que a gente não está sabendo, não soube e não está sabendo cuidar tão bem. Mas o amor dele é esse. A gente vai entrar depois um dos sentidos do amor de Deus, que é o que? O seu filho que ele nos deu. Mas o principal aqui, ele nos fez imagem e semelhança. Isso. Ele olhou para dentro de si, não buscou um modelo fora. Então, quando ele criou o homem, a mulher, quando ele criou a nossa alma, que a nossa alma é imortal, a matéria um dia passa. Então, é um ponto muito importante que temos que ter essa verdade, tá bom?
somos católicos, então acreditamos que a nossa alma é imortal e que ela vai ter um fim. Então, mas até mais na frente vamos entrar nessa questão da escatologia, tá? Então, Deus nos fez a imagem e semelhança. Ele buscou um modelo dentro de si e nos criou. Fomos feitos para amar a Deus, amar o próximo, né? Por isso somos chamados, somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez tão lindos, perfeitos e belos, a cereja do bolo. Somos feitos composto de matéria e alma e vivemos no mundo que é a criação, o nosso planeta onde vivemos, né? Então toda essa criação foi feita para o homem, para como seja um administrador. Tanto que nós temos até aqui fala que as faculdades que nenhum outro animal tem, nós temos. Temos a faculdade. A inteligência, a liberdade, vontade de ir e vir, capacidade de cantar, chorar, sorrir. Essas faculdades que a minha esposa acabou de dizer, ela vem da onde? Da alma. Todo ser humano tem uma alma. Então essas faculdades vêm de Deus, vêm dessa alma. Então por isso temos a capacidade de amar, de entender a dor. Muitas vezes a gente passamos por uma dor sabendo que aquilo muitas vezes é necessário, né? É necessário para que venha um bem maior. Deus sempre nos transforma e nos molda através muitas vezes da dor, né? Talvez não entendemos isso. Porém, Deus não é só dor, na verdade ele é amor, né? Nós que escolhemos. Isso, né? Então tem aquele velho ditado, ou você vai a Deus por amor ou vai pela dor, né? Tá. E ele nos deu o principal, livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de escolher. Ir ou ouvir. Né? Então, nós temos a capacidade de escolher do bem e do mal, de amar ou de odiar, né? Então, o tempo da nossa escolha é agora, tá? É nesse momento agora. Qual que é o tempo de Deus? Agora. Deus, não é ontem, não é o amanhã, não é o passado, não. O tempo de Deus é agora. O tempo de fé e conversão é agora. O tempo da palavra de Deus entrar no teu coração é agora. Deus te quer. Podemos viver o céu já aqui na terra. Isso é uma escolha. Então, você pode viver o inferno já aqui na terra quando você decide fazer coisas mais para os seus semelhantes. Isso vai te trazer tantas coisas ruins e negativas que você acaba que vai viver um inferno na sua vida aqui. Ou você decide amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Palavra muito conhecida, Jesus nos disse. Se podemos compreender isso aí, já vivemos o céu aqui na terra, né? Tá, então primeira parte, amor do Pai, do querido. Segunda parte, Jesus Salvador. Jesus Salvador. Que é onde entra aquela parte que eu falei, que Deus nos ama tanto que nos deu o seu Filho como Salvador. Como Salvador. Então, quem leu quem leu o capítulo 3 de Gênesis, né? Lógico que Gênesis não podemos levar inteiramente no pé da letra, porque o autor sagrado, quando ele escreveu, provavelmente escreveu um pouco depois de Moisés. Foi uma revelação divina. E aquilo que ele disse, aquele que ele escreveu, o autor sagrado, que foi uma revelação religiosa. Então, muitas coisas aqui têm sentido que religioso, teórico, que não podemos levar no pé da letra, certo? Então, temos que ver esse sentido religioso. Então, eu espero que vocês possam ler o capítulo 1, 2, principalmente capítulo 3, pecado original. O que é o pecado? Infelizmente, perdão da palavra, as coisas ruins, não vou falar aquilo, mas as coisas ruins que acontecem nesse mundo, até por enquanto que estamos vivendo e que vamos viver, vem unicamente do pecado. O pecado não foi uma invenção humana, foi uma invenção angélica. Isso já foi dado na aula passada. Jesus, nosso Deus, Pai Criador, se compadeceu por nós, né? Fez aliança, escolheu um povo, como teu povo, escolheu Abraão, fez a aliança com Abraão, Isaac, Jacó, libertou o seu povo do Egito através de Moisés. O povo teve que passar por um tempo de purificação, porque seu coração era muito duro, ainda adorava muitos ídolos, tinha pegado muitas coisas dos egípcios. E esse povo padeceu no deserto, uma longa caminhada por 40 anos, até chegar na terra prometida. Quando chegasse na terra prometida com Josué, começou o tempo do quê? Dos profetas, dos reis, Davi,
Salomão. E tudo isso veio anunciado que a vinda do Cristo, de Jesus, do Salvador, que é o tema que estamos aqui. Então, vou ler um pedacinho dele. Jesus Salvador. Vou só no último trechinho que eu acho que... Teoricamente, nós deveríamos termos um encontro só de Jesus Salvador, que é muito profundo. Mas vivemos em época de pandemia, então temos que fazer uma coisa curta para que... Eu sei que muita gente nem vai querer ver esse vídeo. Olhando para o Cristo pregado numa cruz, ensanguentado, percebemos o horror do pecado. Foi preciso que Deus descesse do céu, assumisse a nossa natureza humana, para como um homem matar o pecado do homem, para que tivéssemos uma vida nova. Então, Jesus veio ao mundo não apenas para fazer milagres, dizer parábolas, lógico que isso é muito importante, mas desde que você tenha a primeira fé de entender que Jesus é Deus, Deus de Deus, luz de luz, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. O que eu estou dizendo isso? Esse é o nosso credo, que hoje não professamos dessa forma, é um credo constantinopolitano, que depois eu quero trabalhar com vocês. Ele é muito lindo. Na verdade, ele é o credo. Creio, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, só que ele é mais completo. E os primeiros trechos dele, ele fala assim, muito profundamente o que é Jesus. Deus de Deus, ele é luz de luz, não criado e sim gerado, consubstancial ao Pai. Então podemos entender que o mistério da Santíssima Trindade que temos que dar para vocês. O que é a Santíssima Trindade? É o único Deus que ele está em três figuras. No Pai, que nos criou, no Filho, que é o Verbo de Deus que se fez carne, ou seja, é um Deus que se fez homem, que é Jesus Cristo, que veio e nos salvou, e o Espírito do Pai e do Filho, que é o Espírito do Santo, o amor do Pai e do Filho, que gera o Espírito Santo de Deus. Então somos o quê? São três pessoas diferentes num único só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito ouvido em comum nós católicos, sempre vamos traçando no sinal da cruz, como invocamos a Santíssima Trindade. Tem um sentido e é um ato muito profundo que temos que fazer quando acordamos. Antes de sair de casa. Antes de sair de casa, como passamos diante da igreja ou um cemitério, antes das refeições. Quando somos tentados, eu utilizo muito isso. Quando eu sinto uma coisa que não é de mim, uma tentação, eu já faço logo um sinal da cruz, eu já entro em meditação. Mandou? Eu acho que eu mandei. Você mandou? Mandei? Nas tentações, sinal da Santa Cruz é o sinal de exorcismo, que você é uma luta, que é ali quando o Satanás ele propõe certas coisas que não é de Deus, você sabe que é algo que vai contra a lei natural e os mandamentos de Deus, você vai entrar em choque, vai ser uma coisa natural, porque você já é filho de Deus, você já tem o batismo, então um sinal da cruz, reza-se um Pai Nosso, Ave Maria nessa instante para poder meditar. Tá, então Jesus ele veio, morreu na cruz por nós, para quê? Apagar a mancha do pecado original que aconteceu nos nossos primeiros pais. Então, pela graça do batismo, muito importante, já entra aqui o primeiro sacramento. A graça do batismo, igual a nossa filha, né? Se Deus quiser, vai estar tudo certinho. Já nas primeiras semanas, temos o dever e a obrigação de batizar ela, né? Isso é um dever de uma família, que duas pessoas, muito assim, embora pecadores, escolhemos Deus, escolhemos um ao outro, porque Deus nos uniu e o fruto desse amor está dando frutos. E aqui vem a nossa primeira filha, né? Então, pela graça do batismo, ele apaga a mancha do pecado original. Ah, ficou tudo perfeito? Não, gente. Jesus conquistou o perdão dos pecados. Então, não é simplesmente aquela tese, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, e tá tudo lindo, maravilhoso, você salve. Então, o que acontece? De fato, ele nos salvou porque ele morreu por nós. Vou dar um tempo. Para quem viu alguns dias atrás, teve a parábola do jovem rico, né? Perguntou para Jesus o que poderia ser feito para ele ser perfeito, já que ele já seguia os 10 mandamentos. Para quem está seguindo os vídeos já vai saber muito bem o que eu estou falando, né? E Jesus falou, vende tudo, né? Doa aos pobres e depois segue-me. Ou seja, ele queria uma vida realmente
de um discípulo de Deus, ou seja, teoricamente uma vida, hoje podemos dizer, uma pessoa que escolhe uma vida religiosa. Ela vai abandonar toda a sua família, toda a sua vida material e tudo isso, e vai viver unicamente para Deus, né? Então Jesus pegou, e quando Jesus propôs isso ao jovem, o jovem ficou muito triste e foi embora. Ele não conseguiu porque era muito rico. E os discípulos se entristeceram, né? E Jesus falou aquela famosa frase, né? Que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Tem um sentido muito profundo, não é assim. Tem muita gente que, eu lembro quando era criança, a gente falava, o Guilherme ele era uma pessoa que, no meio de nós, ele tinha condições melhores, que a gente era criança, a gente ficava bulinando ele, seus pais são ricos e você não vai pro céu. Olha só pra você ter ideia. Então Jesus fala, aquela pessoa que é rica é gananciosa, que é aquela pessoa que coloca o dinheiro acima das pessoas. Aquela pessoa que coloca o dinheiro acima das pessoas, que não sabe amar as pessoas, ajudar os seus parentes, ajudar o próximo, né? Então é a obrigação dessa pessoa ajudar. Então aquela pessoa gananciosa que só quer dinheiro, ela não vai ter Deus no coração. Jesus fala, você não pode seguir a 2 senhores, ou o dinheiro, ou você serve a Deus ou o dinheiro. Fato, Jesus já disse isso. Então é uma coisa que podemos pregar. Quando isso aconteceu, ele é da parte do pecado. Fé e conversão, né? Fé e conversão, né? É onde lá do comecinho que a gente falou. O amor de Deus, que Deus nos ama, deu o seu Filho a nós, e o seu Filho morreu na cruz para poder nos salvar dos nossos pecados. Somente Jesus poderia sofrer. Depois eu quero entrar em mais detalhes com vocês, que os judeus eles faziam o holocausto, ou seja, sacrifícios de animais, em expiação dos pecados. Porém, isso era a lei antiga. Jesus veio com a lei nova, uma lei eterna, como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então Jesus no Evangelho fala, os discípulos falavam, Jesus, não vai a Jerusalém, eles podem te matar. Jesus olhou para os apóstolos e falou, mas é para isso que eu vim. É justamente para isso que eu vim. Então as pessoas não conseguiam enxergar naquele jovem de 30 e poucos anos que era Deus. De fato, ele sabia muito bem o que fazia. Então a perfeição é a imitação de Cristo. Imitar a Cristo é um caminho de santidade. Então os apóstolos pasmados quando Jesus disse ao pobre rico, né, que quem é rico teoricamente não pode entrar no reino de Deus, a pessoa gananciosa. Quem poderá salvar-se então, meu Senhor? Jesus olhou para o discípulo e disse, aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque Jesus sabia que ia nos salvar com o seu sacrifício na cruz. Maria Santíssima ofereceu o teu filho na cruz para a nossa salvação como corredentora. Não vou entrar em detalhe disso, tá? Mas Jesus nos salvou, ele conquistou o perdão dos nossos pecados. Então, se o perdão dos pecados foi conquistado, então temos que buscar, temos que correr atrás. Isso já entra lá no outro sacramento, que agora vem o quê, amor? A fé e a conversão. Fé e conversão. Cadê fé e conversão? Está aqui? Quer ler um trecho? Quero. Então, pressupomos, temos fé, estamos na igreja, participamos da missa, estamos na catequese, temos que buscar um conhecimento. Então, o terceiro tema do querigma aqui, fé e conversão. A partir do momento que entendemos que Jesus Salvador nos salvou, conquistou pela graça do batismo a cura do pecado original, porém, como temos livre-arbítrios e temos a tendência de sempre fazer coisas ruins, que é a concupiscência, que São Paulo fala, claro que várias vezes vamos cair no pecado. Então, temos que ter uma vida de fé e conversão. Porque seria muito lindo se, né, Jesus morreu na cruz, então pronto, estamos livres dos pecados. Pode vir, Jesus, que estamos preparados e já estamos para a tua glória. Olha, cristão que é cristão jamais fala isso, ó, estou preparado, Jesus pode vir. O cristão pensa que, de repente, vai falando, nossa, Jesus vai vir do céu e tal. Lógico, isso vai acontecer no finais dos tempos, que é o julgamento final. Mas São Paulo fala, após da morte já existe um julgamento, né? Então, quando morremos, já existe um julgamento particular. Vamos estar diante do nosso Senhor, tá?
e nós vamos entrar os nossos pecados. Porque como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher entre fazer o bem ou o mal, ofender os pais, né? Os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, um roubo. Nós sabemos que isso é errado, mas mesmo assim, as pessoas... Quantos corruptos que não fazem isso? Imagina que os corruptos que estão no Congresso, no Senado e em todas as esferas da nossa política, judiciária e etc., não querem entrar em detalhe disso, estão ali pelo dinheiro e pelo roubo. Na verdade, o que acontece? Eles vão chegar no fim da vida deles, vão ter infelizmente, uma morte desgraçada, desculpa pela palavra, porque a vida toda ele roubou e viveu pelo dinheiro. Então, ele vai ver seus filhos brigando pelo que ele deixou. Então, ele não vai ter o principal, que é o amor da família e a admiração das pessoas por ele, porque a única coisa que ele deixou nessa vida foi apenas roubo, miséria e corrupção. Tá vendo tanto que é fácil? É fácil a gente fazer uma pequena meditação para a gente ter uma vida de fé e conversão que é um caminho diário, que temos que fazer todos os dias. A fé, fazemos oração, né, Senhor? E Deus nos ama tanto que Ele ainda abriu uma brechinha para a gente poder conquistar o céu, que é através do que? Da fé e conversão. Então, nós sabemos do que é errado e nós temos o livre-arbítrio de escolher a fé e a conversão. O tempo de Deus é agora, o tempo de... Jesus fala, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então a palavra de Deus é viva. O que fazemos agora, muito miseravelmente, com nossas limitações, para tentar passar para vocês, é isso. O tempo de Deus é agora. O tempo da fé e da conversão é agora. Então espero que isso não passe para vocês simplesmente um vídeo e se isso não tocar no coração de vocês, mas se tocarem, espero que toque, que vocês tenham uma vida de oração. Primeiramente, não existe você achar que vai ter uma fé e conversão se você não tiver uma vida de oração, tá? Terço, uma batalha que Nossa Senhora é uma ferramenta. São Padre Pio, vou dar exemplos de santos. Gente, se vocês começarem a ter esse costume que eu tenho, toda livraria que eu entro católica, eu compro um monte de livro de santos. Compra mesmo, gente. Depois um dia eu te mostro a relação. Já vai para mais de 100 livros de santos. Porque os santos são o evangelho na vida deles. Eu enxergo Jesus na vida dos santos. Tem coisa que acontece, coisa que fala, não, gente, mortalmente uma pessoa não faz isso, humanamente, isso é coisa de Deus. Coisas assim que eles passam por tanto sofrimento, tanta perseguição, e sempre são obedientes e humildes e amam acima de todas as coisas que Deus opera tantos milagres. E São Padre Pio, que é um santo do nosso tempo, que operou milagres, coisas extraordinárias que a ciência não explica, falava, cadê a minha arma? Cadê a minha arma? O rosário, o Santo Texto é uma arma para ter perseverança. Por isso que a gente sempre fala, comece. Se você não começar com 3 Ave Maria, aliás, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, né, amor? É um que a gente coloca, gente. Não sei rezar o texto, gente. Faz o sinal da cruz. Faz a invocação do Espírito Santo, que é essa oração que iniciamos. Começamos com ela. Né? Chamamos o Espírito Santo, né? Um Pai Nosso, 10 Ave Maria por dia, né? Medita o mistério, pega o mistério, né? Anunciação do Anjo Maria, começa a meditar e reza. Ah, não, amanhã eu vou rezar mais um Pai Nosso e mais 10 Ave Maria. Quem já está no terço, excelente. O terço salvou a minha vida, tá? Ele mudou completamente a minha vida. E se não fosse a graça concedida de Nossa Senhora, por ser escravo dela, por amor, escravo por Jesus, eu não estaria hoje aqui falando de Jesus por vocês, né? Provavelmente eu estava vivendo minha vida nos botecos da vida, não é que eu vivia, né? Tá, não teria conhecido essa coisa linda, maravilhosa, não teria nossa filha, né? Eu nunca fui muito beber coisas assim. Eu falo assim, com certeza eu tinha, provavelmente eu estava fazendo outras coisas do que tentar levar Jesus para as pessoas. Como diz o apóstolo, ai de mim se eu não evangelizar, né? Então, fé e conversão. Terço, primeira coisa, terço, gente. Tá, quem não tiver uma relutância com terço, faz uma meditação do evangelho. Qual que é o evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos 4 evangelhos, que são Jesus vivo. Lê um capítulo por dia e faz uma meditação. Faz a meditação na palavra de Deus. Ah, tenho dificuldade, eu não entendo. O WhatsApp tá aí, passa para mim, passa para Rosa, né?
Ah, não, eu prefiro fazer uma meditação pessoal. Ótimo. Já está no terceiro estágio. Teoricamente, isso deveria ser o último estágio. Primeiro o terço, depois a meditação e, por último, a meditação pessoal. Então, é um momento de recolhimento, né? Você faz invocação do Espírito Santo, pede a intercessão do seu anjo da guarda, de Nossa Senhora, de São Miguel, estamos na novena de São Miguel, arcanjo. Pede ajuda, porque sozinho não vai. Se você pedir ajuda ao Espírito Santo, que é Deus, e ele te trará a intercessão de Maria Santíssima, dos seus anjos, seu anjo da guarda, você vai ter uma concentração e você vai mergulhar dentro de si, e dentro de si você vai experimentar Deus, porque Deus habita dentro de nós. Por que habita dentro de nós? Porque somos templo do Espírito Santo, né? Então, por isso que temos que cuidar do nosso corpo, porque é obrigação, porque nós somos templo do Espírito Santo. Mais outro tema ou é o último tema? É o último, só quero ler um textinho aqui pra gente poder finalizar. A fé indica, ao mesmo tempo, a aceitação das verdades reveladas e confiança em Deus, cumpridor fiel de suas promessas. Constitui o elemento fundamental de toda a vida espiritual. Existe uma doença no mundo que se chama pecado. Cura-se dessa doença aquele que toma o remédio que Jesus deixou. Que remédio é este? É a Sagrada Escritura e os sacramentos, especialmente o sacramento da confissão, que nos reconcilia com Deus, da Eucaristia, que nos põe diante de Jesus Cristo pessoalmente. Hoje na Santa Missa com o Padre Fidelis, Jesus está em todos os lugares. Bastamos ter a fé, os olhos, os ouvidos para enxergar, né? Jesus está presente na igreja, na liturgia, na oração, no próximo, né? Na caridade. Mas onde que já está Deus plenamente, como eu falo? Onde está Deus? Onde que podemos sentir Ele realmente presente no Santíssimo Sacramento? Jesus, que é Deus, que se fez homem, e Ele se fez pão, o pão que desceu do céu, né? Então a presença real de Jesus na Eucaristia muda tudo completamente. A partir do momento quando Jesus Eucarístico passou pela minha vida, literalmente, um dia eu quero falar isso na sala de aula, tive uma experiência muito bonita com Jesus Eucarístico lá no Santuário Sagrada Família, alguns anos atrás. E eu ali entendi que minha vida era uma miséria. E quando ele passou por mim, tudo mudou. Eu falei, não, ali tem alguma coisa que eu nunca experimentei. E aquele disse, né? Jesus disse pra mim, se eu experimentasse o teu corpo, o teu sangue, se eu comungasse, eu nunca mais afastaria dele. Então, isso já passou alguns anos, até hoje isso me alimenta. Então, são coisas que Jesus fala, que nos alimenta até hoje. Então, eu tenho a plena convicção que, com minhas misérias, eu vou estar buscando Ele. Sou pecador? Busco. Tento buscar uma vida sacramental, com as nossas confissões, com o nosso padre. Tenho uma obrigação com o filho, uma vez por mês, eu e ela, né? Fazemos uma confissão uma vez por mês, né? Às vezes a gente vai no mosteiro, vocês viram foto do mosteiro. É lindo. A igreja pede uma vez no ano, né? Durante a Páscoa. Mas eu entendo que é muito pouco, né? Depois vamos entrar em detalhe disso, não? Quero, isso. Tá? Então, é isso. Então, o querigma, de fato, são essas 4 partes, né? Bem vividas. Aí, porque o Dr. Marcos aqui, o contador Marcos, está segurando a imagem da Sagrada Família. Então, essa é a imagem da Sagrada Família. Por quê? Porque agosto é o mês das vocações e temos que viver a liturgia, que falamos no início do ano, né? Então, mês passado, esse mês estamos chamados ao quê? A falar o que é a vocação, tá? Toda criatura, todo filho de Deus, ele nasce, ele tem que ter uma vocação. Ele já nasce para ter uma família. Isso. Somos criados, né? Nascemos dentro de uma família, naturalmente nascemos para ser família. Por quê? Lá o autor sagrado de Gênesis, ele já pega e fala lá no versículo 2, capítulo 2, no versículo 24, vou começar do 23, tá? Eis que aqui disse o homem, né? Osso do meu osso, carne da minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem.
Porque Deus viu que o homem era triste. Era triste porque o homem era sozinho. Os animais, ele tinha a criação, tinha os animais, mas ele não tinha carne da sua carne, né? Então ele criou um ser feminino do homem, que é essa coisa maravilhosa que é a mulher, né? Então, quando isso foi criado, isso dito no Gênesis, que é uma verdade religiosa, tá? Por isso o homem, aí já vem um autor sagrado, vem nos afirmar. Por isso, verdade de Deus. Se não cremos na Sagrada Escritura, não podemos crer na tradição e no magistério. Vamos entrar nesses detalhes depois. Porque isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir-se à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Então, é isso. Através de muita oração, na verdade eu pedi também, através de muita oração, teve um período da minha vida também que eu até cogitei ser sacerdócio ou não, e isso é natural de um homem ou de uma mulher. Quando uma família cristã se vive a igreja, Cristo, naturalmente toda mocinha, todo rapaz, um dia ele pensa: qual será a minha vocação? Seria uma vida religiosa? Seria uma família como meus pais e minha mãe? Então, a vocação está... O que é a vocação? Está nos sacramentos, né? Quantos sacramentos temos na igreja? 7 sacramentos, né? Então, vamos tratar primeiramente do matrimônio, que é o 7º sacramento, né? Por que o matrimônio? Muito bom. Aprendemos muitas coisas no nosso curso de noivas, né? Muito bem feito, o pessoal do Santuário Sagrada Família, com os nossos pastores e padrinhos de casamento, o Bruno e a Lia. Se um dia eles verem esse vídeo, eles sabem que a gente está falando deles. Nós aprendemos muito com eles, tá? Muito, né? E assim, eles são bem diretos. Eles já falam, se você não quer casar para fazer o outro feliz, não casa. Por que você está casando, né? Muitas vezes falar porque eu quero ser feliz, então não está errado. Então, quando assumimos o matrimônio, né, temos que saber que é o quê? A nossa dedicação como homem, mulher, esposa é o quê? Fazer o outro feliz. Então, se eu não me mortificar e morrer todos os dias um pedacinho para que a minha esposa possa ser mais virtuosa, o próprio Provérbios fala, né? Feliz o homem que tem uma mulher virtuosa, porque ela é mais preciosa que os ouros e todas as pérolas. E é verdade. Quando você tem uma mulher virtuosa, vale muito mais coisas. Você pensar, para mim basta, cara. Temos dificuldade, passamos por isso e aquilo, mas eu tenho uma esposa dada por Deus que é muito virtuosa. Ela me conhece até melhor do que eu mesmo. Tentei ontem ontem comemoramos 1 ano de casamento, nossas bodas de papel. Na verdade é amanhã, só que a gente antecipou porque uma segunda-feira é complicado. Eu tentando dar surpresa pra ela, escondendo presente, ela fala: Marco, o que você tá fazendo? Você tá escondendo alguma coisa de mim. Só pelo andado ela me conhece, né? Ela fala: eu sei, o presente tá aqui na porta. Você tá olhando pra porta? Não tem como, cara, assim, ela me conhece por completo, né? E o principal do nosso relacionamento que nós temos o diálogo, né? Diálogo, amor, e temos Deus. E assim, é uma união que Deus nos uniu. Então ele tá ali, ó, sempre. E buscamos Deus. Então, uma relação entre um homem e uma mulher, ele tem que ter Deus. Não é a mesma coisa. É por isso que as famílias, muitas, infelizmente, dão errado, porque talvez deixa Deus de lado. E também porque você quer ser feliz, e não é assim. Você tem que fazer o outro feliz. Então é o principal. Então assim, são vários itens que envolvem um relacionamento. Isso. Que... Tem os fatores diferenciados. Sim. Nem todo mundo passa por isso. Tem pessoas que passam por situações que não podemos dar aqui, entendeu? Mas como um jovem, uma jovem, quando ele decide, fala: não, será que a minha vocação é o matrimônio? Então a primeira coisa que ele vai fazer é oração. Pedir: Senhor, dai-me um José, uma Maria, né? Eu pedi muito para Deus, falar: Deus, se for da tua vontade, eu espero que o Senhor escolha muito bem essa esposa, porque tá demorando demais. Brincadeira. Não, tem um fundo de verdade, Deus sabe disso. Mas eu pensava que ia ter uma esposa dentro da igreja, né? Assim, a gente buscava, mas não era vontade de Deus, acabei escolhendo
Nossa Senhora me apresentou essa mocinha. Nosso encontro foi um encontro meio que descasual. Totalmente. E eu fiquei muito feliz. A partir do momento que a gente se conheceu, ela foi comigo logicamente, aí já vi a diferença. Eu levei ela na Sagrada Família, né? Na medalha. Então, ela viu Jesus Eucarístico e eu vi a maneira, a atitude dela piedosa diante de Jesus. Se ajoelhou, né? E naquele momento senti alegria. Falei, porque assim, eu não era da igreja. Ó o fruto da minha oração, está chegando. E aconteceu nas mãos de Deus. Nossa Senhora foi preparando, foi dando certo. Vamos ter um relacionamento fixo, sim, muito amoroso. Eu sempre fui católica. Muito atenciosa. Mas não frequentava. Então eu falo que ele veio... Eu não nasci católico, eu me transformei em um católico. Na verdade, um bom protestante, ele vira católico, né? Então, um mau católico, ele vira um protestante. Essa é uma velha máxima que as pessoas falam isso. Então eu falo que ele me levou de volta. Ele me eu colocou não, de novo Jesus. nos braços. Eu ficava preocupado quando a gente estava conhecendo e eu vivia já em igreja, eu rezava o terço, eu adoro Jesus. E eu queria isso pra ela entender. E um dia eu falei pra ela, se um dia você amar Jesus, você vai saber o quanto eu te amo. Não foi? Foi. E no meio de uma adoração, ela entendeu, ela falou isso pra mim. Hoje eu entendo aquilo que você me falou um tempo atrás. Então, ela já vivia Jesus. E assim, e ela tem um coração muito bom, uma pessoa exemplar, correta, exemplar. Então, assim, foi uma graça de Deus. Eu tô grávida, eu tô chorona. Se você começar a falar, eu vou começar a chorar aqui. Eu tô chorando aqui. Então vamos parar de falar nossa vida. Então, o matrimônio, assim, eu queria dar um exemplo, né? Nós, como família, agradeço Deus por tudo, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, pela nossa vida. Deus nos molda, nunca deixou faltar nada. E só tenho a agradecer pelo sacramento que eu vivo. Mas todos os dias, quando eu chego na matriz, de manhãzinha, eu tenho que lembrar do meu sacramento, aquele que eu escolhi. Porque um dia Jesus vai cobrar de mim, cadê aquela mulher que eu te deixo como esposa? Então, eu tenho uma missão muito grande. De o quê? A minha missão é levar a minha esposa e os nossos filhos para Deus. Essa é a minha missão aqui na Terra. Amar a Deus já aqui nessa terra, e a minha missão como esposo é levar a minha esposa e os meus filhos até o céu. Então, por isso que eu digo, né, amor? Até o céu. Até o céu. A fé é essa, até o céu. Como os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Esqueci o nome dele, gente. Tô com o livro dele aqui, meu Deus, eu tô com amnésia, tá? Então, resumindo, queria falar um pouquinho. E tem pessoas que amam tanto a Deus, tanto. Foi até uma frase que o Padre Fidelis citou na missa, que escolhe Jesus como seu esposo, no caso, né? As mulheres que se tornam freiras. Porque elas querem viver esse amor eternamente para Ele, quer se doar completamente para Ele. Pelo fato dela amar tanto a Jesus, tanto uma jovem, quando ela ama tanto a Jesus, ela já tem uma vida tão assim ascética, sabe? Vida de oração, de terço, adora Jesus, preocupa, honra o pai e a mãe. Então o amor dela por Jesus é tão grande que ela ou o jovem, eles escolhem um chamado de Deus, né? Então ele escolhe, aquele chamado vem no coração. Aí tem que ter um bom diretor espiritual, um bom confessor. É uma decisão que é para sempre, né? Então tem que ser tomado com bastante cuidado, tem os primeiros votos. Então se é uma preparação muito grande para uma vida religiosa, né? Porque é uma vida assim muito mais profunda, é amar a Deus muito mais profundamente e ao próximo. É viver. Eu e minha esposa, como temos o sacramento do matrimônio, entendemos o que é Deus na nossa vida e esse amor entre nós. Sim. Mas quando um jovem se torna padre, ele abre mão de ser família, de não ter filhos, ele tem que ter, o nosso pároco falou muito bem, ele vive um amor muito mais profundo, porque ele vai ter muitos filhos espirituais. Então a missão dele é levar Jesus Eucarístico para os fiéis, né? Principalmente a missão do pároco, né? São João Maria Vianney, que é o nosso santo, que é o padroeiro dos sacerdotes diocesanos, né? Então, quando São João Maria Vianney, quando ele chegou em Arte,
em Arte. Era uma cidade bem paganizada, pequena, lá na França. E quando ele entrou na entrada da vila, né, ele perguntou para um menino, né, perguntou onde era o caminho de aço, o menino, seu vigário, é por ali. Ele virou para o menino e falou para o menino, você me mostrou o caminho para a arte, mas eu vou mostrar o teu caminho para o céu. Ah, esse é um sacerdote, hein? Ó, é a vida de dedicação. Então temos que levar os nossos pastores, reze pelos nossos padres, reze pelo nosso padre Darley, por todos da comunidade Nova Aliança, reze por todos os nossos padres diocesanos, reze por nossos bispos, Dom Washington, Dom Levi, Dom Moacir, seus auxiliares. Tem um carinho muito especial pelos três, então temos que amar. Então, quem faz o sacerdote é os leigos, as famílias, são eles que rezam. Então, não critique, não aponte o dedo. Primeiro rezem pelo sacerdote, porque é eles que estão na ponta da espada, da lança. Essa batalha contra tudo o que a gente vivemos por esse mundo paganizado são o quê? O nosso clero, o nosso Papa, reza pelo Papa. Eu pergunto a você, quantos Pai Nosso, Ave Maria, alguém rezou pelo Papa? Nós não temos a mínima noção do que ele sofre. Não, a pressão é muito grande, a batalha espiritual é muito grande. Por cada sacerdote, por cada religioso, por cada monge, por cada freira, né? Não é fácil para Deus. Não é fácil. Convivemos com alguns, como vamos no mosteiro, a gente viu que felicidade é um mosteiro. Gente, vamos no mosteiro Santa Cruz, que felicidade. É um paraíso no céu, cara. É lindo. Que felicidade. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, de ir, uma felicidade. Participa de uma Santa Missa lá. Conversar com o Padre Matias. Nossa, o Padre Matias. Nós gostamos muito de conversar com ele. Gente, você tá falando, confessando seus pecados, ele tá assim, ó. Aí passa um pouquinho, parece que ele vira o pescoço assim um pouquinho, né? Como diz a nossa coordenadora dos guardiões. Ele tá escutando o anjo da guarda dele, que é sacerdote. Aí você parou de falar, de confessar seus pecados, ele abre o olhinho dele e começa a rir, começa a falar. Gente, numa tranquilidade. Uma ótima exortação. A Maria falou pra mim, tá vendo o Padre Matias fazendo assim? É que tá escutando o anjo dele, quando a pessoa se confessa. Não, e sem falar que no final... A gente fala que o Padre Matias vive mais no céu que na terra. Então, pessoas assim, sacerdotes assim, que são exemplos pra gente. Sem falar que na bênção final ele sempre faz uma oração de exorcismo, né? Sobre cada um de nós. Então, é muito lindo, temos que rezar pelo nosso sacerdote. Vocação, reza pelo seu padre, pelo nosso padre da rei, nosso pároco, né? Papa. Reza pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Papa Emérito Bento XVI. Rezem pelos nossos sacerdotes, tá? Principalmente agora a gente precisa muito de oração, tá? Não julguem, não falem em redes sociais, não fiquem com rancores, tá? Rezem pelos nossos padres, principalmente mesmo a vocação, temos que rezar, gente. Rezem porque não é fácil, é uma batalha, né? Ele abre mão de tudo, de ser família, para ter uma vida religiosa, para amar, para dedicar e ser um Cristo na nossa vida, porque mais profundamente o padre, ele é a figura em persona em Cristo na nossa vida. Então ele traz o Jesus para a gente. No seu ministério, nas suas mãos consagradas, ungidas com óleo, ele traz Cristo para a gente, né? Então, de fato, ele está ali para nos levar ao caminho do céu. Nós, como os grandes pecadores, né? As nossas misérias, nós estamos junto com a Santa Igreja tentando, e a Santa Igreja ela vai empurrando para o céu, e a gente muitas vezes com as nossas ganâncias a gente quer para baixo, mas a Igreja vem e leva para o céu. Então, gente, a Igreja Católica é muito linda. Se você entender um pouquinho o que é a nossa Igreja, essa história de mais de 2000 anos, os santos, gente, os doutores da lei. Lê um livro, estou lendo o livro de Santa Teresinha, né? Lindo demais. Nossa, tá aqui, né? Esse livro de Santa Teresinha, né? Nossa, a história de uma alma. Lê esse livro de Santa Teresinha, a história de uma alma. Você vai entender, gente, que aquilo é a coisa mais linda do mundo. Tem tantos livros que eu poderia falar pra vocês, mas temos que começar com o principal. Boa noite pra vocês. Já passou de 20 minutos. Passou. Né? É porque tem tanta coisa pra falar que às vezes 15, 20 minutos é pouco, mas
é onde nós vamos orar bastante para tudo isso acabar, essa pandemia, a gente poder estar presente novamente com Catequese é vocês. muito presencial, é Sim. muita vida de oração, de intercessão. Deveríamos estar falando presencialmente, é uma pessoa assistente tocada, conversa com a gente particular, a gente tenta orientar, conversar. Saudade de abraçar vocês. Saudade de abraçar cada um de vocês, né? De saber que daqui a um tempo todos a gente vamos estar na nossa missa para ter, Sim. se Deus quiser, todos para poder, alguns que não têm o batismo, ter o batismo e o sacramento do crisma, receber Jesus, né? Ai, é tudo que bom. A principal, a catequese é para a vida toda, tá? A catequese não é um diploma, é uma vida de conversão, tá? A catequese é para a vida toda, então é uma vida de conversão. O que é uma conversão? Nossa vida é assim, de repente ela toma outro rumo para Deus. Essa é a conversão. Não existe uma conversão que nossa vida continua reta. Temos nossas vidas paganizadas e tal, não, Deus existe, tudo Começa é bom, tudo é mil maravilha, todo mundo vai pro céu, essas coisas não existem, não, Deus existe, só que a nossa vida vai, não, você tem que ter uma vida, opa, parou. Temos que ter uma decisão, né? Vida de oração, de fé e conversão. Pressupomos que todos temos fé, Sim. Por isso estamos na igreja e na catequese, né? Então buscamos a conversão, tá bom? Dúvidas, manda no nosso vídeo, manda no nosso particular. Eu vou mandar um privado de cada um, mandar no grupo. Vou ser enjoado, eu vou incomodar, eu vou querer resposta de cada um. Porque eu mando e ninguém fala nada, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu, né, a gente não tem uma resposta, já que eu não posso ver vocês e conversar com vocês. E a nossa pequena tá mandando oi, tá? Porque quando a gente tá falando aqui, vocês não tem noção, tanto que ela tá chutando. Sagrada Família, né? A nossa protetora de todas as famílias, né? Jesus, Maria e José. Né? Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, interceda por nós. Esse é meu José e a minha filha. Nossa Maria, minha Maria. Minha Maria. Minha mãezinha querida, nossa rainha. Então fica com Deus, tá? Encerramos essa catequese em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.